Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a esse componente de Economia Empresarial e ESG do curso de Especialização em Finanças e Controladoria. Eu sou o professor Samuel Martim de Conto, sou economista com mestrado e doutorado em administração. E nesse primeiro vídeo é uma apresentação do nosso componente. Vou dar uma ideia geral dos assuntos que serão abordados, a sistemática de como vão ocorrer os demais vídeos, e começamos então com esses primeiros objetivos do componente, que são de compreender as decisões econômicas nas organizações. Bom, além disso, analisar justamente a integração entre a micro e a macroeconomia, que são os dois pilares da economia. E por fim, então, terceiro objetivo, nós temos incorporar os critérios ESG à estratégia empresarial. Como vão ocorrer os próximos vídeos? Então nós temos aqui basicamente separados em duas partes, né? A primeira parte abordando justamente a economia empresarial e a segunda parte ESG. Então, o segundo vídeo desse componente será economia empresarial e o terceiro vídeo, ESG. Na economia empresarial, nós vamos abordar justamente o comportamento das firmas, que na economia a empresa ela é chamada de firma, né? Inclusive tem a teoria da firma, e justamente como essa firma ou essa empresa ela se integra aos ambientes econômico, institucional e tecnológico. Já na parte 2, que será o terceiro vídeo, vamos abordar então ESG. Os conceitos, o que significa ESG e as práticas dessa ESG por meio de uma integração teórico-prática. Ao final, vocês terão uma lista de exercícios objetivos abordando essas temáticas justamente para consolidar a aprendizagem desse componente. Então, de maneira geral, quando a gente fala em economia empresarial, nós estamos falando de uma área, de um campo da ciência econômica voltado justamente ao comportamento das empresas, ou, conforme eu disse, das firmas. E aí é onde ocorre essa integração entre a microeconomia e a macroeconomia. A microeconomia, o nome já diz, é aquilo que se preocupa, analisa, observa-se o micro da organização, ou seja, como é determinado os custos, quais são os fatores produtivos, como são determinados os preços, as estruturas de mercado onde essas empresas atuam. Já na macroeconomia, nós estamos falando de elementos macros, de país. Por exemplo, o crescimento econômico, a inflação, que impacta justamente na firma, a taxa de juros e os ciclos econômicos. Então a empresa ela é vista não como algo isolado, como uma ilha, e sim como um elemento importante que se integra a esses elementos maiores. E, obviamente, nós não podemos deixar de utilizar e citar os autores clássicos que deram origem, né, à ciência econômica e à teoria da firma, como, por exemplo, Smith, o Marshall, Coase, Schumpeter e Solow. Jamais, de maneira contemporânea, nós temos uma ampliação e uma intensificação dos riscos ambientais, sociais e tecnológicos. Então é aí que começa a surgir também essa preocupação em escala global com os efeitos, os impactos do aumento descontrolado da produção. Então por isso que surge, nesse sentido, os critérios ESG, justamente para auxiliar a gestão das organizações e a alocação, então, de capital. Então, de que maneira essa integração entre a economia e ESG ocorre? Bom,
As empresas, conforme eu disse, elas não podem ser olhadas e analisadas de maneira isoladamente. Elas precisam estar incorporadas ao ambiente macro. E é aí que entram as estratégias empresariais dessas organizações. Por quê? Porque cada organização vai ter lá suas estratégias, considerando tanto o poder de investimento quanto a inovação que vai utilizar. Para que isso? Para resultar em eficiência econômica, reduzir as externalidades socioambientais, reduzir os riscos sistêmicos do ambiente e atender às demandas institucionais e os stakeholders, ou seja, todos os agentes que de alguma forma têm alguma ligação com a empresa. Então, nesse primeiro momento, era essa breve introdução ao nosso componente e nos encontramos então no próximo vídeo. Um abraço e até lá!